Boa noite! Estamos aqui, mais um sábado, segundo do mês. Hoje teremos entrevista com Marcelo Silva sobre o livro Confúcio com Amor, um livro imperdível. Boa noite, Alberto, Lani, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho o Marcelo já vai estar entrando e a gente vai começar a nossa entrevista. Falta menos de um minuto, tá? Enquanto isso, vamos esperar a hora oficial. Muito bom. Ei, Marcelo, boa noite, seja bem-vindo, nosso entrevistado. Vamos lá, pontualmente 21 horas, sejam todos bem-vindos, o pessoal vai chegando. E hoje eu quero começar a live lembrando, né? A Fátima que está no celular do filho dela. Oi, Fátima, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigado por ter avisado, né? Senão eu ia achar que era ele. Hoje a gente tem a live do segundo sábado do mês, que é uma live entrevista, mas hoje a gente tem um dia especial. Por quê? Dia 12 de fevereiro, nós estamos completando um ano ininterrupto das lives de sábado online, com a indicação de um livro por semana, tá? Então eu agradeço a todos vocês que vêm me acompanhando, né, nos acompanhando, porque de junho para cá a gente começou com as entrevistas, então alguns amigos, algumas amigas já passaram por aqui. A ideia é que a gente continue aí nessa jornada com esse projeto, trazendo mais qualidade de vida, mais autoconhecimento, e mais leveza e mais felicidade para a gente viver cada vez melhor a nossa vida e fazer o bem a todos que estão ao nosso redor, tá bom? Marcelo já está aqui pedindo para participar, então com o nosso convidado especial. Lembrando que essa live é de vocês, quem quiser interagir, vou estar olhando aqui, né, pelo chat, manda pergunta, manda mensagem, contribui conosco. Agora o nosso convidado virou a câmera, que começou do outro lado. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Deixa eu ver se eu melhoro a minha câmera aqui também. Tripé aqui, mas acho que tá bom, né? Não tem problema cortar a minha cabeça. Aí, tá bom. Então vamos lá. Nós vamos ganhar tempo, Marcelo, porque a gente acha que uma hora é muito tempo, mas a hora que a gente vê não dá para falar metade do que a gente tinha programado e do que a gente gostaria, tá? Então vou começar a live primeiro te agradecendo, né, a disponibilidade aí. Às vezes é por livre e espontânea pressão, mas às vezes eu sei que você gosta de estar aqui com a gente, atender aos nossos amigos, aos nossos seguidores, aos nossos parceiros. Então, enfim, né, uma honra aí, uma oportunidade ter você aqui com a gente. Boa noite, Norma, seja bem-vinda. E aí nós vamos começar hoje com o livro Confúcio com Amor. E já para começar, né, chegando, como diz o pessoal, eu quero que você nos explique por que Confúcio. Lembrando e atualizando o pessoal, para quem já leu o livro, mas para quem vai ficar instigado com a live de hoje e ler o livro a partir de então, que essa pergunta é a pergunta título, tema do prefácio, né? Então, por que Confúcio, Marcelo? Muito bom, boa noite a todos que estão aí nos vendo e nos verão depois. Então nós vamos falar sobre esse livro, Confúcio com Amor, Sabedoria Milenar para o Mundo Atual. Então já o próprio subtítulo do livro já traz, né? A autora, ela procurou estudar Confúcio, ela fez o mestrado em filosofia chinesa antiga e tem doutorado em questões de TV. E ela procurou estudar Confúcio porque há 2.500 anos atrás, as ideias de Confúcio elas eram muito impactantes, né? Não tanto para o Ocidente, porque nós somos influenciados mais pela filosofia greco-romana, aí tem Aristóteles, tem Platão, tem todos os filósofos que a gente estudou e vê e ouve falar, mas no Oriente também existia, então, o desenvolvimento da linha do confucionismo. Ou seja, o Confúcio enquanto uma filosofia, não um processo religioso, como o budismo, o taoísmo, mas sim como uma filosofia. Ela procura trazer a ideia do Confúcio
de Confúcio para hoje, também não com abordagem da academia, técnico, científico, que vai procurar discutir os textos, as palavras, mas sim as lições que trazem da filosofia confuciana, que podem ser muito válidas para qualificar a vida da pessoa hoje. Então, essa é a proposta dessa autora. A autora se chama Yun Dan, e ela fez uma série de entrevistas na TV, ela ficou muito famosa, e a partir daí que ela resolveu, então, escrever esse livro, que ela dividiu em 6 partes. Tá? Então, assim, só para a gente ter uma ideia, o livro é muito bacana, tem muita coisa, e a gente vai procurar explorar um pouquinho de cada parte, né? Mas a primeira parte fala o caminho do céu e da terra, o caminho do coração e da alma, a segunda, o caminho do mundo, a terceira, o caminho da amizade, o caminho da ambição e o caminho do ser. E aí o que ela viu aqui na questão das ideias de Confúcio? Que apesar desses textos terem sido escritos pelos seus alunos, né, fragmentos de texto, que gerou o que é chamado os anacletos de Confúcio, que são, nada significa trechos de textos, eles são muito atuais para que as pessoas possam viver hoje. Né? Então, essa que é a ideia desse livro, e ele traz ideias bem bacanas, e é uma imersão muito, muito positiva. Né? Do livro eu fiz uma lista de sentimentos positivos, assim, que eu fui anotando à medida que eu fui lendo, e bem interessante. Vou ver se eu acho ela aqui, aí eu mostro para vocês depois. Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. A sua conexão tá travando um pouquinho, tá? Não sei se vale a pena você tentar passar para o 4G ou se a gente segue assim. Pessoal, fala pra gente se tá bom, se só eu que tô percebendo essas travadinhas, ou pra gente tentar aí de outra forma para que a gente consiga ouvir melhor o Marcelo, tá? E isso que o Marcelo tá trazendo, né? Dessa escrita, né, ou da tradução dessa escrita da autora, o subtítulo do livro, o tema é Confúcio com Amor, e o subtítulo é assim, ó, Sabedoria Milenar para o Mundo Atual. E quando a gente começa a ler esse livro, é muito gostoso. Por quê? Porque é exatamente assim que a gente se sente, que a gente compreende, que a gente vivencia a leitura, lembrando dos momentos do nosso dia a dia, da nossa rotina. A gente, às vezes, ele dá um exemplo ali dos tipos de pessoa ou dos amigos dele, né? Ele conta ali os causos, mas você começa assim a ler e lembrar dos exemplos que você vivenciou. Estou trazendo aqui essa condição de ser super atual, né? Essa informação aqui, o subtítulo do livro já diz. E aí, antes de deixar o Marcelo continuar, porque depois que ele pegar, ele não vai mais deixar eu falar, vou ter que brigar aqui para fazer as perguntas, tá? Boa noite, Raquel, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal que falou que travou, acho que agora ele voltou e agora vai dar tudo certo, tá? Boa noite, Rê, seja bem-vinda. Marcelo, eu vou citar aqui uma frase do prefácio também, tá? Aí você comenta também junto com o que você já estava falando do porquê Confúcio. Aqueles que se beneficiam da sabedoria de Confúcio pode experimentar um esclarecimento capaz de parar o coração por um momento, durante o qual a compreensão repentinamente flui. Por que eu estou citando essa frase especificamente? O objetivo da nossa live de sábado tanto né, instigar ou motivar, tentar motivar as pessoas a lerem os livros que a gente publica no feed na terça-feira, mas também a mexer com o processo do conhecimento, do esclarecimento, de viver uma vida melhor, né? Do autoconhecimento, das pessoas viverem mais feliz, mais leve. Hoje em dia está tudo muito paradoxal, tudo, né? O pessoal fala que é a geração aí floco de neve, muito cheio de mimimi, muita polarização de qualquer coisa, né? Então, assim, fala um pouquinho disso, né? O quanto que o esclarecimento e o quanto que esse conhecimento milenar de Confúcio pode ser tão atual assim para a nossa vida de hoje, né? Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Vamos lá, tá com você, Marcelo. Tá bom. Então ele fala assim, a autora coloca, né? As verdades simples, elas estão dentro das pessoas. Isso é o que fala o céu, dentro da analogia que ele faz da terra e o céu também. As verdades desse mundo são sempre básicas. E é simples como o nascer do sol no Oriente, a primavera é o período de plantar, né? O outono é o período de colher.
a base da vida é a felicidade. Então, a ideia é que a pessoa possa desenvolver o que eles chamam de um espírito tranquilo, confiante, com uma atitude ao mesmo tempo modesta, respeitosa, e que isso levaria a uma harmonia da humanidade. Então, a ideia de que, ao ler aquilo, passe e passa a fluir, é compreender o quanto que a vida ela nos possibilita e tem um propósito de que a gente aprenda a ser mais harmônico. E para isso ele traz uma série de atributos, eu diria, de qualidades que ele coloca dentro do que ele chama de um cavalheiro, né, que seria o modelo dele, que é o Junji. Então ele vai sempre fazendo essa analogia, olha, o Junji seria o modelo de integridade para ele. Então como que se comportaria a pessoa que é sábia nessa vida? Que vai buscar essa harmonia, que vai superar os conflitos, que vai ter uma atitude confiante, ao mesmo tempo modesta, respeitosa, afetuosa, mas séria, né? Então, como que comportaria essa pessoa? E aí ele vai trazendo os ensinamentos em torno disso, que são os Anacletos de Confúcio. Então, à medida que você vai lendo... Você vai responder para a gente a cada pergunta, cada capítulo, né? Exatamente. E à medida que você vai lendo, você vai entrando nesse, vamos dizer, nessa vibração, nessa ideia, nesse espírito de olhar a vida sobre outra ótica, né, sobre uma outra perspectiva. Ele convida a olhar a vida sobre uma outra perspectiva. Muito bem. Então eu vou começar. Eu tô correndo, gente, porque eu tô preocupadíssima com o nosso tempo e eu quero aproveitar ao máximo o Marcelo. Ele estudou esse livro já há algum tempo, então foi muito fácil para mim ler esse livro essa semana. Além de eu estar lá na viagem, vocês acompanharam com a gente estava, né, num momento assim bem gostoso. Foi muito fácil, porque ele já estava todo maceteado, todo marcado. Obrigada, Marcelo, por essa oportunidade de novo. Mas vamos lá. No primeiro capítulo, Caminho do Céu e da Terra, o Confúcio, ele explicita todo o tempo sobre a importância da verdade. Então ele fala, né, alguns critérios, algumas características, mas tendo a verdade enquanto pano de fundo, vamos dizer assim. E aí ele fala também da simplicidade, da contribuição para uma vida feliz. Então parece que é muito fácil viver bem, viver mais, né, ter essa leveza, ter essa felicidade. E me parece que o embasamento dele veio em função de viver a verdade ou de manifestar a verdade o tempo todo. Você pode aprofundar se é esse entendimento mesmo que eu tive e qual que é a sua opinião, o que você acha a respeito disso? É interessante que ele traz essa verdade como sendo uma coerência, né? Como se fosse aquela característica do Junzi, que é a integridade pessoal, a moralidade. Então, essa harmonia ela vem a partir de convicções que a pessoa desenvolve. À medida que ela desenvolve convicções, ela tem mais confiança pessoal, ela passa a ser uma pessoa que pode contar com ela mesma, né? Então, vem uma felicidade que ela é independente da riqueza. Ela é independente dos bens externos, ela é independente do que a pessoa possui, do status, da condição social, da condição financeira. E aí até a autora traz, né, trazendo essa ideia milenar para a atualidade, ela coloca a questão do FNB, que é a Felicidade Nacional Bruta, onde foi feita uma pesquisa com vários países e verificaram que a questão da felicidade ela não se dá a partir do que as pessoas têm, mas sim do que elas são interiormente. Ou seja, a felicidade é um sentimento que é independente da riqueza. E aí, para alimentar essa verdade, ele traz uma série de características. Então, por exemplo, a tolerância. Então, ele vai dando lições de vida, né? A tolerância, não forçar as pessoas a fazerem algo que elas não querem fazer pela própria vontade. E não fazer algo que magoe alguém. Então, é ser coerente, ser íntegro consigo mesmo. Ser tolerante com o outro, a pessoa, quando ela pratica o processo da tolerância, ela está se livrando de grandes cargas. Ou seja, ela não fica alinhada, presa com as outras pessoas. Outra ideia importante para essa verdade que ele traz é quando for o momento de deixar algo de lado, deixe algo de lado. Olha que frase impactante. Quando for o momento de deixar algo de lado, deixe algo de lado. Então, se algo terminou, um ciclo na sua vida terminou, terminou. Não fique querendo continuar naquele ciclo, que a pessoa só vai ter desgaste, infelicidade, conflitos. Então, isso é seguir a própria verdade, né? É reconhecer isso. E isso também, de certa forma, expressa outras características que ele vai chamar de benevolência, de sabedoria, de justiça. Então, seguir essa verdade interior, e aí que ele fala que a felicidade ela é simples, porque ela está dentro das pessoas e não fora, é o que está um pouco na base dessa filosofia de viver a vida de maneira simples, mas feliz, né? E coerente, que aí é o modelo dele de integridade.
que ele fala. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Muito bom, Marcelo. Eu não tenho como deixar de perguntar nesse sentido, né? É, isso serve, isso que você falou, a hora que acabou, acabou, né? A gente brinca, a gente fala, né? Próximo, next, né? Na próxima fase, Next. vamos ver o que que vai dar. Isso serve para coisas, para pessoas, para momento de vida, para tudo, para algumas coisas. E eu não sei se quem está assistindo a gente tem mais ou menos em algum momento, esse mesmo comportamento. Mas eu às vezes tenho, eu sou um pouco apegada, assim, sabe? Principalmente as pessoas, mas as coisas também. Como que a gente passa para o next, assim, sem sofrer, sem ser difícil, sem querer remoer? Como é que funciona esse contexto? Você pode ajudar? Então, ele vai trazer, vou seguir a ideia do livro do que eles estão falando, né? Qual a proposta que ela apresenta. Então, ele traz assim, primeiro, ser tolerante é livrar-se de grandes cargas. Então, saber isso, né? Não forçar as pessoas a fazer algo que elas não querem fazer com a própria vontade e ter isso como filosofia, não fazer algo que possa magoar alguém. Então, isso já é um primeiro ponto, né? Para ter uma vida mais harmoniosa e conseguir fazer esse next. A outra ideia que ele traz, que é bem importante, é a questão da benevolência. E aí ele define benevolência como amar as pessoas, amar os outros. Quando uma pessoa consegue desenvolver o afeto sadio, positivo pelas outras pessoas, essa pessoa está desenvolvendo o que é chamado de benevolência. E se ela desenvolve a benevolência, essa, vamos dizer, é a base da vida, que dentro do primeiro capítulo, que ele fala entre o céu e a terra. Né? Desenvolver a benevolência, as pessoas que amam as outras pessoas. Então, amar os outros é ser benevolente. Por outro lado, precisa também desenvolver a sabedoria. Sabedoria é conhecer as pessoas. Então, ele define sabedoria como você saber conhecer as pessoas. Se você deseja se elevar, primeiro pense o tempo todo em elevar as pessoas que convivem com você, com quem você tem contato. Então, veja, o pensamento todo ele vai voltando para um outro foco que não é o próprio ego. É se melhorar, ser benevolente, gostar dos outros, ser sábio, conhecer as pessoas e ter justiça, que é compreender os outros. Então, ter justiça, a gente que entra a compreensão, a gente pode pensar na empatia, né, se colocar no lugar do outro, falar, e se eu estivesse no lugar daquela pessoa e vivesse o que ela viveu e tivesse as mesmas experiências? Como eu me comportaria? Talvez eu me comportasse da mesma forma. Então, nasce a compreensão. E a compreensão vai levar para um comportamento que seja mais justo, que seja mais equânime, né, que não tenha tanto conflito e que não gere tantas amarguras. Então, saber se desapegar envolve essa benevolência consigo mesmo, da pessoa saber amar a si mesmo, ter amor próprio, ter autorrespeito, ter dignidade humana e, ao mesmo tempo, transferir isso para as pessoas, que é o amor para com as outras pessoas. Então, esse trinômio, benevolência, sabedoria e justiça é muito importante para conseguir virar a página, né? E entender E a que autora virou... fala disso o tempo todo, como até trazendo como se fosse uma filosofia da manifestação do próprio Confúcio, né? Boa noite, Uhum. Mônica, seja bem-vinda. E Marcela, a Fátima coloca aqui, ó, que às vezes não conseguimos ver que acabou o ciclo. O que que você pode falar para ajudar? Não sei se a autora traz, né, especificamente sobre esse assunto, mas às vezes da sua experiência e também fazendo um compêndio aí do próprio livro, que ela fala bastante em contextos diferentes, né? Mas assim, como ajudar? Porque às vezes a gente está envolvido emocionalmente, às vezes o negócio está, igual eu brinco, eu falo, tá um embrólio ali, aquela gosta, você não consegue, né, ter essa visão Sair de daquilo. fora ou ver um ponto ali, um feixe de luz para poder sair ou enxergar essa realidade qual ela é. Que dica que você tem aí para ajudar a Fátima e a todos os demais que estão nos assistindo? Primeira técnica dos 51%, né? Analisar se a condição, seja ela qual for, seja uma relação, seja o trabalho, seja uma cidade que você está, seja o que for que você esteja, um ciclo de vida. Se ele está a 51% trazendo felicidade ou infelicidade. Se ele está a 51% trazendo mais pacificação ou conflito. Né? Então, essa análise a pessoa começa a usar uma visão mais ponderada das coisas. E não é um passe de mágica, precisa escrever, precisa refletir, precisa ver os pontos que são favoráveis, os pontos que são contrários, que estão gerando mais dificuldades. Se aquilo é um desafio que a pessoa está querendo tirar o corpo, ou se é algo que ela já não precisa mais, que ela já superou, que ela já pode ir para uma outra etapa, para uma outra lição. Então, fazer esse movimento meio que de ficar equidistante, afastar um pouco da situação para poder tentar olhar por fora.
né? Então, como se ela estivesse olhando a situação de uma outra pessoa. Imagine que esse mesmo conflito que você está vivendo, ou não sabe se terminou o ciclo ou não, fosse com uma amiga sua, um amigo seu. E aí você está de fora olhando a situação da pessoa. Então é muito mais fácil a gente olhar a situação do outro e ter o julgamento, essa reflexão, de maneira mais isenta, né? Separado. Falando, não, mas a pessoa não está vendo que ela está dando soco em ponto de faca, essa pessoa não vai mudar, ela continua nisso. E todo ano é a mesma ladainha, né? Então, todo ano a mesma história, a mesma história, a mesma história. Então, a hora que a pessoa vê isso, ela começa a ter que ter um pouco mais de frieza para ver se isso está trazendo mais bem-estar e felicidade ou infelicidade, conflito ou pacificação. E à medida que ela vê e entender e ter clareza, ela vai também buscar saber qual é a parte que comporta ela, né? Porque o livro fala muito também, quando entra no segundo capítulo do Coração e da Alma, de encarar os arrependimentos. Eu falo assim, arrependimentos na vida são inevitáveis, né? À medida que a pessoa melhora a visão de mundo, ela também diminui os erros nas palavras e nas ações. Então, quando a pessoa faz esse exercício de ficar equidistante, ela vai diminuir, às vezes, certas abordagens que estão equivocadas, certas falas que ela faz para justificar para ela que aquilo não tem parte da responsabilidade dela. Então, isso ela também começa a filtrar mais. E quando nós assumimos a nossa parte, isso tira um pouco do peso. Porque você fala assim, bom, o outro ele é assim, e ele não vai mudar por mim, vai mudar por ele. Mas o que eu estou fazendo comigo está me deixando em paz, em harmonia ou em conflito? E aí a pessoa tem como tomar decisões a respeito dela, não do outro. E muitas vezes a gente reclama do outro, mas é a gente que está dando manutenção às nossas ações e é que fazem a manutenção para o outro se manifestar daquela forma, né? É. Eu costumo Não, e dizer que hoje ninguém mesmo. faz com a gente aquilo que a gente não permite, né? Boa noite, Exato, Zezé. Fala, Marcelo. exato. Não, e hoje mesmo a gente estava falando disso, né? Ou esses dias, não sei. Que às vezes a gente fica refém de uma condição disfuncional e quando está tentando se livrar dela, sente falta dela. Né? Como se fosse a condição da pessoa que está viciada, que é adicta. Quando ela está querendo superar aquele vício, ela vai ter que fazer o quê? Uma abstinência daquilo. E nós temos que fazer abstinência de certos comportamentos, de certas relações, de certos afetos, de coisas que nos afetam. E no momento E que faz essa na abstinência, abstinência a gente sente falta, né? sente falta, exatamente. Então a tendência é buscar aquilo de novo. E a hora que busca, aí vem os arrependimentos. E quando vem um arrependimento, a pessoa tem que encarar esse arrependimento, não ficar remoendo, porque isso só vai aumentar a tristeza e o sofrimento, mas encarar e fazer alguma ação que seja coerente para mudar aquele estado de coisa, que é o que ela vai trazer no capítulo 2 do Coração e a Alma. Entrando então no capítulo do caminho do coração e da alma, como fazer para estar livre das aflições, indecisões e medos? Porque às vezes a gente tem essa clareza e a gente fala, então vamos lá, vamos mudar, vamos mexer, e aí não é tão simples assim, né? Então, assim, aí vem os contrafluxos, vem as pessoas que a gente ama, que criticam a gente, vem as pessoas que a gente não ama e que querem passar uma rasteira para não dar certo, não fazer acontecer. Então, como fazer para estar livre das aflições, indecisões e medos, que é bem isso que ele traz nesse segundo capítulo. Tá mudo, Marcelo. Tá mudo? Fiquei mudo? Alô, alô, alô? Tá ouvindo? Não? Agora Oi? sim, agora sim. Oi, começa de novo. Como fazer para estar livre das aflições, indecisões e medos? Então a autora começa falando: os verdadeiros sábios não falam de forma arrogante e ou ameaçadora. Eles transmitem sua experiência natural. Então vem de uma coerência, né? Então, ao invés de querer convencer pelas palavras, convença pela atitude. De que forma? Então nós começamos já a falar um pouquinho lá no início. Quando nós melhoramos a nossa visão de mundo, isso reduz os erros das palavras, que é querer falar mais e fazer menos. Ao contrário, faça mais e fale menos. Então, a partir disso, a pessoa começa a ser mais sincera, ser mais respeitosa, assegurar um tratamento cortês para as pessoas com que ela convive. E aí a autora coloca no livro dois aspectos bem importantes. Primeiro, encarar os arrependimentos na vida. Ela fala que arrependimento é inevitável. Nós aprendemos com os erros e acertos, né? Horas nós vamos acertar, horas vamos errar, e a tendência é a gente querer acertar mais e errar menos. E fazer o máximo possível para compensar esses arrependimentos. Então, ao invés de entrar no mecanismo
das preocupações e dos medos, mantenha sua consciência limpa. Que a pessoa que tem a consciência limpa, a partir da moralidade, ela vai qualificar a coragem para enfrentar os próprios arrependimentos. Então, ela traz esse ciclo, né, dentro dessa ideia do Confúcio, que é encarar os arrependimentos a partir de ações que compensem eles, manter a consciência limpa a partir de moralidade e de coragem, e livrar-se do mecanismo do ressentimento. O que é o mecanismo do ressentimento? Aconteceu algo errado. Até coloco uma história que fala assim, uma pessoa está passando na rua e ele toma uma surra. Aí, 2 dias depois, ele ficou todo alquebrado, todo machucado, ele vai e conta para uma pessoa. E aí, quando ele conta, ele revive tudo aquilo. Aí, na outra, ele aumenta um pouquinho mais aquela dor, aquele sofrimento, contando para uma segunda, uma terceira, uma quarta. Isso vai levá-lo para uma tristeza, daqui a pouco a pessoa está numa profunda tristeza e conflito. Então, a forma de viver dessa maneira, de viver melhor, é encarar esses arrependimentos. E aí ela coloca o conceito anterior, né? Seja benevolente, pratique a benevolência. O que é benevolência para ele? Amar as pessoas. Seja sábio. O que é sabedoria? Conhecer as pessoas. E seja corajoso. O que é ser corajoso? Ter um interior livre de aflições e de medos. Então, quando a pessoa é benevolente, ela vai se livrar daquelas amarras. Quando ela é sábia, ela vai se livrar de entrar em roscos que não são para ela, porque ela vai conhecer as pessoas. Um homem benevolente nunca fica aflito, ele fala. Um homem sábio nunca fica indeciso. E um homem corajoso nunca tem medo. Então, quando junta esse trinômio, benevolência, sabedoria e coragem, é a forma que ele traz para que a pessoa possa ter o coração livre, o coração limpo, livre de arrependimentos. E a pessoa, com isso, criar firmezas de propósitos. Então, ela traz um caminho, né, mais coerente de como que a pessoa pode praticar isso para ela ter mais tranquilidade, para ela ter mais pacificação. Não sei se E nesse clareou. sentido, a gente aprender com os erros também, né? Já que eles são inevitáveis, que a gente possa tirar um proveito desse contexto, dessa situação, e consertar o que for possível, fazer diferente da próxima vez, enfim, né? É o que temos por hoje, como diz o ditado. É. E aí eu já entro no terceiro capítulo, que é o Caminho do Mundo, pedindo para você aprofundar, comentar e também dar a sua opinião sobre a seguinte frase. Você deve retribuir uma ofensa com retidão e uma boa ação com uma boa ação. O que ele quis dizer com isso? Não é tão fácil assim, né? A pessoa está ali Não. te ofendendo, te machucando, te, né, maltratando, e aí como é que você vai retribuir com retidão, fazer de conta como que nada tivesse acontecendo, é isso ou não? A boa ação com a boa ação, eu entendo que é um pouco mais simples, né? Mas o que você acha? Comenta, aprofunda e dá a sua opinião sobre essa frase, por favor. Então, assim, é interessante porque tudo gira ainda tem uma sequência lógica, né? Então, como que vai responder uma ofensa com retidão? A partir da benevolência. Olhando, vendo que, primeiro, as pessoas são imperfeitas, você também é imperfeito. Aí não adianta ficar com arrependimento em cima dos erros. O que importa é fazer ações para corrigir aqueles erros o mais rápido possível. Né? Então, ter coragem, desenvolver coragem é diminuir conflitos, é diminuir medos. Ter sabedoria é não ter dúvidas, é tomar decisões. E se a decisão for errada, conserta. Se a decisão for certa, qualifica, amplia, aumenta, sabe? Então, nesse sentido, ele traz assim uma série de princípios que vão reger a vida daquele cavalheiro que ele chama, né, que é o Junzi, que seria o modelo dele de integridade. Seria retidão. A palavra é ter retidão, respeitar a dignidade humana. Não se rebaixe às ofensas. Porque quando a pessoa se rebaixa às ofensas, ela saiu do nível da retidão, da benevolência, da sabedoria, e ela foi para um subnível. E esse subnível vai trazer conflito, tristeza, rancor, mágoas, ressentimentos. Entende? Então, ao invés de levar para a felicidade, traz a pessoa para baixo. Então, a firmeza de propósitos de vida faz com que a pessoa responda uma ofensa com retidão, com moralidade, com correção, e não entrar no mesmo padrão. Por outro lado, uma boa ação, você vai responder com uma boa ação, que é a retribuição, que é essa afetividade. E aí ele coloca aqui, eu só vou colocar um exemplo, ele fala assim, ó, um comportamento amoroso, que isso ele chama de um comportamento amoroso, ter amorosidade nas relações. Então ele dá um exemplo do pai. O que seria um amor paternal bem-sucedido? É a hora que o pai consegue tornar os filhos independentes deles o mais rápido possível.
Então, olha só, a boa ação para esse filho, né? Ao invés de torná-lo dependente e ficar nessa geração nem estuda, nem trabalha, nem sai de casa, ele ajuda esse filho a crescer e ser mais rapidamente independente dele. Aí ele coloca, o que é importante no comportamento amoroso? Saber limites, ponderação nas relações, saber ser ponderado na relação com as pessoas. Aí ele coloca assim, o cavaleiro Jungi, ele fala menos e faz mais. E aí ele dá como uma regra, pense mais, ouça mais, seja cauteloso nas palavras e ações, e terás menos arrependimento. Então, se pegar esses princípios, que é um princípio de maior retidão, de maior coerência, de maior tranquilidade, a pessoa vai tornar-se a melhor versão dela mesma. Essa é a proposta que ele traz para não responder uma ofensa com ofensa e sim com retidão. Saber que a vida é um desafio de nos tornarmos uma melhor versão de nós mesmos. Em alguns momentos ela coloca essa frase, né? Tornar-se uma versão melhor de si mesmo. Como? Fale menos, faça mais, pense mais, ouça mais, seja cauteloso nas ações e terás menos arrependimento. Muito bom. E é E é um muito dos lógico, objetivos né? das nossas lives, né? A gente se melhorar para ter uma qualidade de vida melhor, para ser uma pessoa melhor, cada vez melhor e fazer mais o bem a todos os que convivem com a gente de alguma forma, nos têm como exemplo, às vezes até sem a gente saber, né? E eu E lembrei eu acho que enquanto você também é estava. Pode uma coisa falar. importante do objetivo dessa live, que é estimular as pessoas a lerem, né? Elas saberem, olha só, um livro simples desse tem tanta informação em todos os 42, 43 livros que você já apresentou. É uma riqueza de conhecimento que se a gente deixa de ler e não pega esse pique, esse estímulo que você está exemplificando, a gente está perdendo todos esses conhecimentos que estão lá grafados, que a gente pode ler e depois procurar colocar na vida como um desafio de se melhorar, fazer a melhor versão de si mesmo, né? E no começo é difícil, porque a gente tem que criar o hábito, né? Mas é possível, se eu estou fazendo, todos os demais seres humanos dessa vida podem fazer, e depois fica gostoso, fica fácil, a gente se sente mais inteligente, a gente consegue conversar melhor com as pessoas, enfim, os benefícios. Como é uma live de comemoração também, né? Faz um ano hoje, é cravado, como o pessoal diz, então eu me dou direito aí de falar um pouquinho em relação a isso. Mas o que eu ia dizer, que eu lembrei você falando, depois que eu pensei, né, em retribuir a ofensa com retidão, é aquele velho ditado que quando um não quer, dois não brigam, né? Então tem isso também, de você ter uma postura diferenciada para quebrar esse ciclo malévolo ou beligerante, vamos dizer assim. E aí, Marcelo, Uhum. vamos para o quarto capítulo, que é o capítulo da amizade. Acredite, se quiser, já passou metade da nossa live, tá? 21h32. Então, no caminho da amizade, você concorda que os nossos amigos revelam exatamente quem nós somos e quais são os nossos valores? Por quê? Se sim ou se não, por quê? E o que o Confúcio diz nesse capítulo, lembrando que é para você em algum momento, ou depois da sua resposta, em algum momento abordar aquela condição lá dos três tipos de amigos bons e amigos ruins. Mas antes disso, você concorda que os nossos amigos assim nos entregam dessa forma? Diz quem nós somos, quais são os nossos valores, fica tão explícito assim? Eu fui criado por bisavó, né? Durante um bom período da minha infância. E aí a gente ouvia aquele velho ditado: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, as nossas companhias, elas demonstram quais são os nossos interesses, quais são os nossos valores, o que é importante para a gente. E isso revela quem nós somos. Então, você faz uma análise das companhias da pessoa, se são companhias que querem só ostentação, isso demonstra quais são os interesses e as prioridades de vida que elas têm. Se são companhias que querem ajudar outras pessoas, isso demonstra quais são os interesses, as prioridades, os valores que estão por trás. Se são companhias que são interesseiras, que só estão ali por algum tipo de interesse, por ganhos que a pessoa espera ter, isso demonstra também como que a pessoa é. Então, as nossas amizades, elas acabam sendo um reflexo do nosso mundo interior, dessa felicidade, dessa infelicidade, dessa pacificação ou intranquilidade, dessa harmonia ou desarmonia que a gente tem, e principalmente dos nossos valores. Porque os iguais se atraem e os desiguais se repelem. Então, se a pessoa ela tem valores assistenciais ou valores humanitários
ela não vai estar num grupo que não tem esse tipo de valor de alguma maneira, na sua base, na sua essência. Ela vai ver outros tipos de grupos, como amizades ociosas, que não vale a pena ela perder tempo, porque não tem afinidade. Né? E aí ele traz essa ideia de que existem três tipos de amigos que só diminuem a vida da pessoa. Então ele fala, os amigos que são bajuladores, aqueles que estão sempre para bajular, mesmo se você estiver errado ou estiver certo, eles estão te bajulando, eles estão alimentando um lado ruim seu, eles estão ali te deixando infantilizado, eles estão te deixando marcando passo. Então são amigos que são bajuladores, que estão ali sempre para bajular. E por que eles fazem isso? Porque eles têm algum interesse. Como as amizades se baseiam a partir de vínculos, de interesses comuns, algum interesse ele tem, e aí ele tem esse comportamento bajulador, porque ele quer ganhar algo a partir de você, dessa relação e desse contato. Os outros amigos, aqueles que são agradáveis. Então, são aqueles que são sociáveis, que nunca vão te falar a verdade, eles nunca vão te ajudar sinceramente, eles nunca vão ter coragem de falar, olha, você está errando, ter uma conversa sincera. Então, são agradáveis, são bons de conversa, estão ali, mas também nunca vão te ajudar a crescer. E o outro que eles chamam que são os aparentes aplausíveis no discurso. Então, são falastrões, estão sempre com uma boa fala, são um bom vivante, enrolam as pessoas, seduzem, deixam a pessoa inebriada com aquilo, mas também não contribuem para nada no crescimento pessoal. Então, ele fala, esses três tipos de pessoas não são bons amigos. Aparentemente, poderiam ser considerados bons amigos, mas eles não vão te levar à felicidade, nem essa harmonia, essa tranquilidade, nem a benevolência, porque não são valores para eles, eles estão com outro foco. Bons amigos se conquistam a partir da benevolência. Então, ele foca no aspecto positivo, a partir da moralidade, da integridade, da sabedoria. Faça amigos alegres e que possam te trazer prazeres na vida, que te deixem felizes, que tragam pacificação, que não te levem para o distúrbio, para o conturbo, para as patologias. Né? Então, nesse sentido, ele classifica três amigos que não são bons, que são os bajuladores agradáveis e os aparentes no discurso, e coloca os bons amigos que você vai conquistar a partir da benevolência, que é a partir de amar as pessoas, né? De querer o bem. Então você vai atrair pessoas com esse padrão, com essa afinidade, com essa tendência. E elas vão olhar para você com um olhar de benevolência, né? De benignidade, de querer ajudar, de querer crescer. E evite o caminho da ambição. Né? A força para Confúcio é sempre a força da ação. Ter ambição desmedida traz mais intranquilidade do que felicidade. Então, a amizade que te estimula somente a ambição desmedida vai levar a algum nível de infelicidade. E a gente vê isso na sociedade moderna, né? A sociedade em que hoje, no contemporâneo, se diz que o ter vale mais do que o ser. E a gente está vendo que não. Porque quantos milionários, bilionários são infelizes, depressivos e se assassinam, se suicidam? Por quê? Por mais que eles tenham o status social que as pessoas gostariam e almejam como felicidade, os bens, o carro, a casa e todas as possibilidades que o dinheiro dá, internamente elas não são felizes, não são tranquilas, não são harmoniosas. Então, para Confúcio, a força é sempre a força da ação. Mais do que palavras, a ação coerente com a benignidade, a benevolência, a sabedoria que traz pacificação para as pessoas. Então, busque amizades assim, porque essas amizades serão frutíferas. Que de fato vamos fazer crescer. Eu vou citar uma frase, fazer uma citação do livro mesmo, né? Daí você vê se você quer comentar em menos de 2 minutos, tá? Fazer amizade com os retos, com aqueles que são fiéis às próprias palavras e com os bem informados é beneficiar-se. A gente entende que são os bons amigos, né? E fazer amizades com aqueles que são subservientes às suas ações, agradáveis na aparência e eloquentes no discurso é prejudicar-se. Então é só para corroborar aí, para afirmar exatamente isso que você está falando, né? Em relação à própria subversão do ter é melhor do que ser, muitas vezes, né? E que hoje a própria pandemia nos ensinou que não é bem assim, né? Então a gente está revendo aí os nossos valores, ou alguns conceitos e os próprios vínculos e o valor que a gente dá a esses vínculos, principalmente
entre as pessoas, né? E a gente não está aqui dizendo que não é que você tem que ter uma vida miserável ou que você não tenha, né, que Nada buscar uma disso. qualidade de vida, aproveitar o que o dinheiro, os benefícios que o dinheiro pode nos trazer, mas que isso não é o carro-chefe, né? Não é isso que direciona as nossas vidas. É isso, E Marcelo? nem a finalidade, né? Ou seja, ele vai trazer lá para o final a questão de ter um propósito de vida. Quando a pessoa tem um propósito de vida, os meios são meios e não são fins. Então, tudo isso que nós estamos falando acaba sendo meios para se atingir um propósito de vida e impactar outras pessoas, se aperfeiçoar, né? Começa com o autoaperfeiçoamento. A pessoa que se aperfeiçoa, que se conhece, que passa a ser mais benigna, ela impacta positivamente o mundo em que ela está vivendo. Ou seja, ela toma o seu lugar no mundo, ela vai se posicionar perante o que ela tem que fazer. Mas ela sabe que os meios são meios e não são fins. Então ela não entra nessa confusão do mundo, da vida humana que é transitória, que é inebriante, que ao mesmo tempo é ilusória, ao mesmo tempo ela é fantasiosa e ela é super valorizada. Ela sabe que são meios de como? De ter uma vida mais feliz, de ter mais pacificação, de ser uma pessoa mais sábia, mais benevolente, de ter menos conflitos, né? Então essa é a proposta do caminho do equilíbrio. Ele coloca aqui assim, ó, peguei uma frase aqui no livro. O homem benevolente nunca fica em conflito. O homem sábio nunca fica indeciso. O homem corajoso nunca tem medo. Um cavaleiro Juji, ele expressa esses três princípios, né? Ou seja, o homem vulgar, ele compreende que a lucratividade é o principal na vida. Então ele separa a pessoa que está sempre correndo atrás do interesse daquilo que é adequado e o que não é adequado. Ou seja, então a pessoa que está sempre buscando as relações, o interesse, a lucratividade, ela acaba não vendo essas outras qualidades e ele chama do indivíduo que ele é vulgar. Ele não tem perseverança, ele fica na média e ele fica inebriado por esse mundo que a gente está vivendo, né? Maravilha. Boa noite, Diogo e Pierre, sejam bem-vindos. Vamos então para o penúltimo capítulo, Marcelo, Caminho da Ambição. Poderia aprofundar sobre a firmeza de propósito e a lealdade às convicções interiores? A gente acho que vai num crescendo aí capítulo a capítulo e vão se complementando, integrando, né? O que realmente importa? Ele fala bastante aí essa questão da própria ambição, né, e da firmeza de propósito, e acaba também trazendo alguns exemplos aí de coisas que tentam nos tirar desse propósito, nos tirar do eixo, e aí é onde ele traz a condição aí da lealdade dessas convicções interiores, né? Então, o que realmente importa, o que mais você pode aprofundar, tanto da sabedoria de Confúcio quanto das suas experiências? Então, assim, ele traz no livro, né, a questão da pessoa ter uma vida controlada, uma vida mais calma, uma vida com vitalidade, com ponderação e, principalmente, com moralidade, né? Então, a ambição desmedida, ela vai levar ao processo dos conflitos. Ou seja, a pessoa ela vai ficar conflituosa perante aquilo que seria o equilíbrio, que seria o caminho do meio, né? Ela acaba perdendo um pouco esse trajeto de equilíbrio. Então ele traz a moralidade como sendo uma forma da pessoa ter ações que sejam mais equilibradas, ou seja, que ela não se perca no mundo. E aí ele traz uma conversa entre os discípulos dele, então ele fala assim, se você pudesse fazer um pedido, o que você faria? Aí um fala assim, eu gostaria de ser colocado como se fosse o prefeito, né? Tem um outro termo que eles usam, o comandante de uma cidade de tamanho médio entre duas grandes cidades que estão em conflitos, porque aí em pouco tempo, eu coordenaria aquilo. O outro fala assim, não, eu gostaria de ir para um local distante, onde eu pudesse ouvir o som da natureza, sentir a chuva, ver as estações passarem, sentir o sol na minha pele e viver a harmonia daquele local. E aí um outro faz uma outra ponderação. Aí quando esse falou dessa harmonia, desse local, ele falou assim, faço minhas suas palavras. Então ele traz o processo de que muitas vezes a ambição desmedida já mostra o que a pessoa não tem capacidade de ser. Voltando para aquela coerência, né? Ouça mais, pense mais, fale menos e haja mais. Então a pessoa que é mais coerente dentro dessa moralidade, ela vai fazer. E aí trazendo os princípios anteriores, da benevolência, da sabedoria e da justiça.
benevolência, amar as pessoas, sabedoria, conhecer as pessoas, justiça, compreender os outros. Então, essa pessoa que vai fazer com esses 3 princípios, ela vai ficar focada na harmonia, e ela vai levar a harmonia para os locais. Então, ele traz esse exemplo dos discípulos, mostrando assim, olha, ele teve uma ambição que está além da capacidade dele. O outro quis algo que era mais para ele aparecer do que fazer o bem para as pessoas. E o outro não, ele queria uma vida simples, onde ele pudesse ser harmônico e pacificar as pessoas naquele local. Então, é a frase que ele coloca lá, né? A força de Confúcio é sempre a força da ação, e não a força das palavras. Faça mais e fale menos. Outra coisa, o homem, ele coloca assim, que a pessoa que é equilibrada dentro dessa ambição, ela também não vai cair para o extremismo do pessimista, seja concentrado apenas nas dificuldades. E também não vai cair somente para o otimismo. Ele vai procurar ser profissional. Aí ele faz uma categoria de pessoas que são do homem que é profissional, que é coerente com o que ele pode ser, com o porte dele, com o que ele é capaz de fazer. O idealista, que está com o pé fora da realidade, né? Então pode ser o megalomaníaco, a pessoa que tem ambição e como que é delírio de grandeza, né? E o sucesso na vida profissional não é necessariamente a verdadeira ambição do coração, que é o que a gente estava falando antes. Quantas pessoas que têm o que aparentemente é chamado de sucesso, mas quando elas ficam sozinhas, elas não conseguem ficar. Porque na calada do silêncio, ela com ela mesma, são tantos os conflitos, as amarguras e as carências que ela tem, que o que ela conquista externamente não cobre, que isso não compensa. Então ele traz essa questão de que o sucesso profissional não necessariamente é essa pacificação, o equilíbrio, ou a soltura desse fardo da vida humana, né? Então ele traz isso como E um Marcelo, caminho. ele fala muito ali daquela condição, eu queria que você aprofundasse, ou tentasse ajudar a gente aí. Óbvio, né? A gente vai ter que desenvolver essas características, essas qualidades para poder ter uma vida melhor, né? Mais leve, mais feliz. Mas assim, me chama a atenção a hora que ele fala desse contexto, a lealdade das convicções interiores e a firmeza de Uhum, propósito. Muitas vezes a gente vê que as pessoas balançam em função de, às vezes não é nem que não tem ou não tem a lealdade, mas não sabe exatamente qual é o seu propósito, né? Não sabe exatamente uhum, quais são as convicções interiores. Então, chega um e fala mais firme, a pessoa vai por aquele vai. caminho. Chega o outro, oferece mais aquilo que, sei lá, aparentemente a pessoa tem algum nível de carência, seja afeto, seja dinheiro, seja viagem, seja comida, seja o que for, né? Oferece algo mais e a pessoa então muda para aquele caminho. E parece que, às vezes a gente fala, a pessoa tá que nem barata tonta ou pulando de galho em galho. Me parece que é em função, às vezes, de nem ter essas convicções interiores, né? De nem saber qual é o seu propósito. Uhum. Então, como que a gente pode ajudar nesse sentido? E se a gente já sabe, já tem, como que é? Qual que é a forma de ficar firme nisso, né? De conseguir se posicionar, de conseguir bancar, de conseguir ter essa benevolência, desenvolver essa benevolência nas nossas condutas e nas nossas ações, porque Confúcio traz isso, né? É quase que palavras ao vento, para as palavras a gente fala o que Boa. quer, né? Voam, mas aquilo que a gente faz, as nossas ações é que realmente determinam quem a gente é. E aí eu dou boa noite aí para Carla, para a Teresa Ples, não sei se é a Jaque, quem que tá aí, sejam bem-vindos. E aí eu queria que você comentasse essa questão, sabe, da firmeza de propósito e das nossas convicções, né? Como manter isso, se a gente tem, como se posicionar, e se a gente não tem, se você tem alguma dica, se o livro traz, como desenvolver isso, ou pelo menos tentar se achar, tentar, mesmo que seja errado, vai por um caminho, depois você descobrir que está errado, você volta e começa de novo, né? Eu não sei se seria esse formato. O que você pode trazer para a gente? Ele destaca nesse ponto, o livro traz sim uma abordagem sobre isso, que ele fala assim, a pessoa deve compreender a cortesia e a retidão. Então, pensar, refletir sobre retidão, cortesia, que tem relação com a benevolência, com a sabedoria, com a justiça, né, que são os princípios que ele traz lá no início. E deve ser capaz de controlar o seu comportamento. Então, todo esforço para que se possa, ou que aprenda, desenvolva a capacidade de controlar o seu comportamento. Deve ter um coração firme, leal e negar a ceder em seus padrões. Então, se o seu padrão,
o objetivo que a pessoa estabelece, que é a proposta que ele faz, de retidão, de moralidade, de cortesia, ser leal é ser leal aos seus valores, aos seus princípios. Né? Então, a pessoa não ceder a esses valores, a esses princípios que são importantes na vida dela e que trazem esse equilíbrio. Não ceder o que ele chamava que era desonra, né? Não desonrar os princípios e valores que o discípulo, por exemplo, aprendia com o mestre. Então, o tempo todo a gente é convidado a revisitar os nossos valores. Porque valor é aquilo que vai falar, olha, aqui é a linha de corte. Daqui para cá eu não posso passar, porque isso fere os meus valores. Daqui para cá essa relação fere os meus valores. Esse tipo de relação, seja afetiva, seja de amizade, seja profissional, laboral, enfim, isso fere meus valores. Então, ter essa capacidade de controlar os próprios comportamentos e ser firme e leal a não ceder aos padrões. E a outra coisa que ele coloca é pensar o tempo todo que você deve ser útil à sociedade. Então também não é fazer isso como finalidade para si mesmo, de eu vou ficar harmônico, vou ser feliz e pronto, e o mundo que continua nesse caos. Mas o que a pessoa vai fazer se ela for mais feliz, mais harmônica, mais leal aos valores que trazem para ela um equilíbrio? Como que ela pretende contribuir com a felicidade da sociedade? Então ela pensar também nesse sentido. O pensamento positivo, ele coloca aqui no livro, é uma das forças mais poderosas desse mundo. E o que todos desejam é ter tempo para reflexão, não luxo material, mas sim um luxo de uma vida espiritual, ou seja, a vida íntima da pessoa. Então, se a pessoa identifica que ela tem uma missão, um propósito de vida, isso traz para ela um sentido. Seja esse propósito qual for. Então, ele coloca aqui o cavaleiro Junzi, lá, que é o modelo dele. Primeiro, ele tem um mundo interior e um lugar no mundo onde ele vai habitar. Um ambiente que não necessariamente precisa ser rico ou luxuoso. Ele até fala, se um cavaleiro Jungi como esse for para um lugar que ele é pobre, que ele é degradado, que as pessoas têm ideias totalmente desequilibradas, objetivos totalmente mais patológicos, ele vai equilibrar aquele ambiente. Por quê? O que ele tem dentro dele é mais forte do que está fora dele. Então, os propósitos e os valores pessoais são o ponto de estabilidade das pessoas. Essa é o caminho que ele propõe, né? A gente ter claro qual é o nosso propósito para poder usá-lo como estabilidade enquanto valores nas decisões. Né? Enquanto a gente, se isso ainda não está claro, para tudo, né? Para tudo que você está fazendo nesse momento e começa a escrever. A gente já falou na primeira live que a gente deu há um ano atrás sobre autoestima, a gente falou de escrever ali os traços da pessoa se conhecer e tal. Então, assim, saber quais são os seus valores reais e até os ideais, porque são as metas, aonde você quer chegar, como você quer ser no futuro, às vezes, né, a curto, médio e longo prazo, é importante, né, Marcelo? Então, assim, se você está muito perdido, se qualquer um que chega passa a lábia e você está indo por aquele caminho, para tudo, começa a rever ou a identificar esses valores, o que, às vezes, uma técnica é assim, como você toma a decisão, né? Como você faz as suas escolhas. Muitas vezes isso explicita vários valores, né? O que é prioritário para você, o que você escolhe, como que você escolhe. Então, a pessoa precisa, de fato, parar um pouco e refletir nesse sentido. E aí a gente passa para o último capítulo, já 8 minutos do fim da nossa live, que é o caminho do ser. E aí, no caminho do ser, ele faz uma relação muito interessante com a idade, né? A cada 10 anos, se eu não me engano, começa no 20, vai até os 70. Acho que não vai dar para a gente passar uma por uma, tá, Marcelo? Mas, assim, se você quiser dar uma geral disso. E aí, a pergunta que eu trago é: como aprender, pensar e usar o que nós aprendemos tudo ao mesmo tempo, conforme sugere Confúcio, porque no último capítulo é isso que ele fala, né? Uhum. O que ele coloca aqui? Confúcio ele descreve a vida dele em 6 etapas. Tá? E aí essa descrição mostra o que seria a jornada de vida de uma pessoa por aqui. O importante é reconhecer o que ele deseja extrair dessa sabedoria para a própria vida. Então ele começa a falar assim, que aos 15 anos ele se dedicou de coração a aprender. Então é como se fosse assim, até a adolescência a pessoa está
que é o início da adolescência, né? Aprendendo, uma ânsia de aprender, a compreender o mundo, a ter conhecimento. Aos 30 anos, se dedicar a ter uma posição, tomar uma posição no mundo. O que é a posição? Pode ser a profissão, a formação da família, os bens. E o que ele veio fazer nesse mundo? Qual é a sua posição? A pessoa aos 30 anos ela tem que ser capaz de saber discordar, concordar, não ser Maria vai com as outras, saber o que ela quer, o que ela não quer, se posicionar perante o que ela veio fazer aqui. Aos 40, livrar-se das dúvidas. Então, aos 40, a pessoa, de fato, ela vai conseguir ser uma pessoa independente. Uma pessoa que tem opinião própria. Se o outro não gostar, obrigado por me deixar saber a sua opinião. Se gostou, obrigado por ser afinizado com o que eu faço. Mas a pessoa ter independência. Independência afetiva, independência emocional, independência intelectual, independência financeira. Então, aos 14 anos, livrar-se das dúvidas. Aos 50, entender o decreto dos céus. Esse entender os decretos dos céus é o que eu vim fazer nessa vida? Qual é o meu propósito nessa vida? Né? O que é mais importante para mim? Uma vida humana, ele com uma frase que eu achei muito interessante, fala assim, uma vida humana não é mais que um breve momento tomado emprestado do tempo. A vida é mais do que isso. Não é um breve momento que você tomou do tempo emprestado para você fazer qualquer coisa. Ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Eu nasci para quê? Né? O que eu vim completar aqui nessa vida? Então, aos 50, tomar essa vamos dizer, ouvir, né? Como ele falou, ouvir os chamados do céu. E depois, ele continua. Aos 60, ter os ouvidos sintonizados. Quer dizer, a pessoa conseguir ler a vida, interpretar corretamente, é o momento da sabedoria da vida. A pessoa já passou por tantas experiências, que é o momento que ela vai saber o que ela precisa fazer de prioritário nessa vida e praticar. Né? Ou seja, o que você vai deixar de exemplo? Qual é a exemplificação que vai dar nessa vida? Aí ele coloca aqui também assim, os ouvidos sintonizados é a capacidade de ouvir qualquer palavra, não importa que tipo seja, de examinar qualquer questão, sempre procurando ver a perspectiva da pessoa que falou as palavras, que é aquela empatia, aquela benevolência, aquela sabedoria, aquela confiança. E aos 70 anos, conseguir seguir o próprio coração, quando todas as regras e os princípios elevados se tornam um hábito. Então, chegar aos 70 anos com uma vida de moralidade, uma vida de benevolência, uma vida de exemplo, menos fala, mais exemplificação. Então, isso já não é mais almejado, já é, vamos dizer, o hábito, é o comportamento. Esse é o estado mais elevado que qualquer indivíduo pode almejar. Porém, embora um estado, como pareça ser fácil e acessível, uma pessoa deve, em primeiro lugar, se fortalecer para 1000 golpes de martelo antes de começar a ter esse estado. Então, ele mostra o quanto que é um desafio chegar aos 70 anos com sabedoria, com benevolência, com exemplarismo e tendo esse comportamento como hábito, não como um esforço. Todo esse trajeto para se esforçar a colocar isso na prática, ter essa retidão, essa moralidade. E aos 70 a pessoa, então, ter paz, ter tranquilidade. Ela está tranquila consigo mesma. Por meio desse processo, seremos capazes de ver se nosso espírito tomou a posição, se começamos a nos livrar das dúvidas, se começamos a entender as grandes verdades do mundo e se conseguimos demonstrar compreensão e compaixão para as outras pessoas e a humanidade. E nesse sentido, colocar tudo em prática é isso, né? Aprender, pensar, usar o que aprendemos ao mesmo tempo, é você começar a agir, né? Como ele fala, Agir. A força do Confúcio é para sempre a força da ação e não a força das palavras. Então, de novo, não é aquele ditado faça o que eu falo e não faça o que eu faço. É você ser exemplarista, que as suas ações, né, determinam as suas condutas, o seu caráter, a sua benignidade, a sua moralidade, tudo isso que ele traz em toda a obra, né? E aí, para finalizar, Marcelo, 2 minutos nós temos, tá? Eu queria que você comentasse e desse o seu recado de acordo com a citação dessa frase. O segredo da felicidade consiste em encontrar a paz dentro de nós. Então, é todo esse trajeto que o livro apresenta, né? Aprendamos a ser benevolentes, amar as pessoas. Sabedoria, compreender as pessoas. A justiça, compreender as pessoas, né? A sabedoria é conhecer as pessoas.
e praticar isso no dia a dia, né? Mantendo os princípios da retidão, da moralidade, falar menos e fazer mais, buscar essa pacificação, ou seja, saber que as forças que nós temos internamente é o que vai conduzir a gente à felicidade. Nada é mais forte do que a força interior que cada pessoa tem. Por mais que os ambientes e as condições mesológicas influenciem sim, pesem sim, mas as pessoas elas têm como virar a mesa, né? E é só a gente olhar para o mundo que a gente vê exemplos e exemplos e exemplos de pessoas que estiveram aparentemente no fundo do poço e elas conseguiram virar a própria mesa e hoje são exemplos para tantas outras pessoas ou fazem atividades que impactam milhares de vidas, enquanto que pessoas que têm tudo, que aparentemente estão por cima do poço, não estão fazendo nada. Boa noite, Rê, seja bem-vinda. Contamos aí com a nossa presença internacional dos Estados Unidos. Chegou mais do meio para o final, eu vi que você entrou um pouquinho antes, mas não quis interromper o Marcelo. Marcelo, a gente tem menos de um minuto. Fala rapidinho da listagem que você falou que achou aí das emoções, você citou lá no começo da live. Mesmo que a gente passe um minutinho aí, eu vou pedir licença para o pessoal, para o Marcelo poder falar desse experimento. Então, à medida que eu fui lendo o livro, tem tantas ideias positivas que eu comecei a anotar, falei, gente, mas quantos sentimentos ou atributos, características positivas que tem? Eu fui anotando as palavras, né, riscando e anotando. Então, serenidade, satisfação, tranquilidade, pacificidade, afabilidade, amicidade, harmonia, tolerância, agradabilidade, habilidade, honestidade, cortesia, cautela, honradez, felicidade, otimismo, positividade, compreensão, justeza, imparcialidade, generosidade, sinceridade, franqueza, determinação, confiabilidade, segurança, lealdade, amorosidade, bondade, benevolência, sabedoria, coragem, valentia, estabilidade, retidão, respeito, firmeza, moralidade, vitalidade, ponderação, modéstia, compaixão e deferência. Então, eu fiz aqui uma lista de 40 e poucas características positivas que são citadas ao longo dos textos, dando como exemplo de como que a gente pode conquistar essa sabedoria com amor. Né? São todos esses atributos que cada um pode pegar e ver a definição e começar a estudar e ver como que eu coloco isso na prática da minha vida. Muito bom. E é com muito amor e muita gratidão que eu quero te agradecer a todos os nossos ouvintes, sejam principalmente os que participam conosco ao vivo, né, em pleno sábado à noite. A pandemia já está um pouco mais leve, o pessoal vacinado, já nem todo mundo fica em casa, mas a gente está aí com o nosso quórum, o pessoal que acompanha todo sábado. Nós somos muito gratos e é com muito amor que eu agradeço a vocês, mas também quem assiste depois, eu sei que, né, a rotina é puxada e muita gente acessa esse vídeo depois, fica gravado no IGTV, então a gente agradece demais vocês. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade de hoje, de estar comemorando esse 1 ano de live aos sábados, né, comigo e com esse tema tão maravilhoso que são as ideias, a sabedoria aí do Confúcio, com muito amor. Você quer dar o seu tchau? Tem muita gente, eu estou vendo aqui no site, pessoal agradecendo as lives, agradecendo a oportunidade e eu retribuo porque eu que sou a mais grata, né, por essa oportunidade aí que vocês me dão. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando uma das obras que a gente leu e que isso estimule as pessoas, né? Estimulem a ler, porque a leitura, de fato, o caminho da educação é o caminho da evolução, o caminho da gente fazer a melhor versão de nós mesmos. E obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Obrigado pelo convite. Beijo grande, gente. Até sábado que vem, terça-feira, no feed, eu coloco o livro indicado da semana. Muito obrigado, ótimo final de sábado, excelente domingo, uma semana maravilhosa para todos. Beijo!